hoje o que vocês distribuem lá tá bem diversificado, né, cara? Assim, conta pra gente aí, porque eu sei que, pô, até portfólio de música também, como a gente falou aqui na chamada, e algumas coisas, por exemplo, até mesmo arte, eu já via na época minha de banking também, algum pessoal fazendo com até vinho, tipo, tinha de tudo, mas eu imagino que hoje a gente tem uma fricção menor pelos próprios instrumentos que são usados para você pô, estruturar uma operação desse tipo, né? Então eu queria primeiro entender quais são essas diferentes alternativas de investimento que vocês conseguem disponibilizar hoje, né? E quais são as principais viradas de chave, talvez, desse segmento no teu ponto de vista do que vocês têm feito aí e, de certa forma, o mercado acomodando, cara? Legal. Ótima. Nossa, ótima pergunta. Eu vou começar da última. Uhum, Que aí acho que a construção foi uma construção histórica. É o uhum, seguinte: a virada de chave foi que constantemente eu era provocado por alguns investidores de VC, de Venture Capital, falando o seguinte: Arthur, o que você está fazendo é legal pra caramba, a gente adoraria colocar dinheiro, mas você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Você está parecendo o Circo do Soleil, empinando vários pratinhos. Eles estavam certos, inclusive. Mas, eles falaram, cara, você tem que se focar em ser o maior de precatório. E tem que fazer uma coisa muito bem feita. Então, essa discussão eu tive não uma vez, eu tive centenas de vezes. E eu olhava para essa conversa e falava, cara, alguma coisa me diz que esse é um caminho bom para os fundos e ruim para o empreendedor. Porque uma vez que você está sentado lá como você está como um general partner de um fundo, você está lá. Play safe também em algumas coisas. Né? Exato. E você está diversificado em, sei lá, 30, 50 startups. Sim, sim. Quando você é um empreendedor, se aquela tese que você apostou não der certo, o que vai acontecer com você? Você se ferrou gigantescamente. Sim. Né? Porque no Brasil, você não dá certo é muito pior do que nos Estados Unidos. É gigantescamente mesmo. E aí eu falei, cara, não, assim, entendi, legal. Mas, cara, eu não consigo tomar esse risco. Eu já estava também no outro momento de vida, tinha acabado de ter filho. Falei, cara, eu topo ir mais devagar e diversificar meu risco do que ir mais rápido e concentrar risco numa tese só. Sim. E aí foi quando, na pandemia, ali, a gente já estava estudando a tese de música já há 2, 3 meses, tá? Sim. Então, não foi que a gente deu a pandemia e a gente criou a tese de música. Mas a gente já estava lá tateando a tese de música há uns 3 meses para trás, desde dezembro de 19 e tal. E aí veio a pandemia, eu falei, eu preciso acelerar essa tese de música, porque naquela oportunidade os precatórios iam atrasar. Porra, bom. Você imagina, Nossa, bom o judiciário todo de home office. Você imagina o juiz trabalhando de casa, o serventuário, e tendo que se adaptar a uma nova realidade. Falei, cara, isso aqui vai atrasar tudo, vai dar um engasgo grande nessa tese, e se eu não tiver uma outra coisa que aliás, se eu não tiver uma outra coisa anticíclica, Sim, com comportamento sim. anticíclico, eu tô em maus lençóis, com certeza. E aí foi que a gente acelerou a tese de música e foi importante, porque naquela oportunidade os músicos tinham ficado sem a sua principal fonte de receita, que eram shows. Sim. E aí a demanda foi altíssima. Caramba. A originação foi muito rápida e, óbvio, a gente não conseguiu acompanhar a originação com a distribuição. Bom, enfim. Mas aí também você estava numa posição de poder escolher Poder muito, escolher, etc. Só os tops artistas e tal, enfim. Era uma posição de poder escolher. Era uma posição também, cara, de aprender muito. Você tem que tomar muito cuidado, porque era uma coisa nova, Sim, né? sim. E aí a gente trouxe um fundo grande, a gente fechou uma parceria importante com um investidor institucional grande, com um banco, que fez um aporte de 200 milhões. E aí, nesse momento, a gente falou, cara... Isso para comprar... Só para música. Só para comprar os direitos. Tá, legal. E aí foi nesse momento que a gente realizou o seguinte, cara. Olha, talvez a nossa vocação seja criar teses alternativas de originação separada da Rust. E, óbvio, a gente vai privilegiar os nossos investidores que começaram com a gente investindo nessas teses dentro da Rust. Sim. Mas o volume grande dessas teses talvez venha de dinheiro institucional. Então, vamos separar as originadoras da Rust. Entendido. Então, foi um pouco... Teve esse momento eureka lá que foi isso. Vamos separar as originadoras, porque é provável que as originadoras tenham vida própria
diversificando sua fonte de funding. Ou seja, não só usando a Rust, mas buscando funding institucional e hoje montando fundo. Sim. Então, foi o que a gente fez lá em 21, separou. Hoje a gente tem 5 originadoras, eu já falo sobre elas. Então, a gente tem 5 originadoras que têm vida própria. CNPJ separado. Tudo dentro do grupo, né? Dá para dizer que sim, mas são completamente apartados, assim, time próprio, funding diferente, e isso foi importante. Então, e aí depois a gente fez música, aos poucos a gente quis fazer teses que a gente achava que são complementares para a tese de precatório, música e real estate, do ponto de vista do investidor, falando assim, cara, se eu olhar risco, retorno e liquidez, como que eu complemento a minha prateleira para eu poder oferecer produtos que são complementares? No fim do dia é isso. Sim. E aí a gente foi buscando outros produtos e tentando criar novas originadoras, etc. E aí a gente parou e agora a gente tem 5 originadores e agora o nosso negócio paramos de criar originadoras, falando, chegamos no nosso limite de braço e agora o nosso negócio é fazer parcerias de longo prazo com boas originadoras, daí que tem surgindo essas operações internacionais super, super interessantes. Que legal.